O Kassab tá uma arara com o Bolsonaro, bicho. Kassab sentiu, cara. Ele deu uma declaração aí no encontro lá que não, que o Bolsonaro não tem nenhuma vocação para a vida pública, disse Kassab. Ele só conseguiu o voto da maior parte dos brasileiros para ser presidente e vai eleger o filho dele. Não, vocação nenhuma. Quem tem vocação é o Kassab, que nunca ganhou mais do que. Quando foi governador de São Paulo foi porque era vice de outro, né? Nunca foi eleito nem para governador de São Paulo, né? E de certa forma, eu não sei se o Kassab percebe, mas de certa forma ele está elogiando o Bolsonaro com essa história toda, porque o Bolsonaro consegue muito voto exatamente porque ele é o cara do fora do sistema. Ele é o cara de fora. É isso que o Kassab está dizendo, né? O que ele chama de vocação para a vida pública, eu tomo lá, cá, vamos lá, vamos negociar aqui as coisas, não sei o que lá, toma aqui um dinheirinho, não sei o que. Isso é que é a chamada, entre aspas, vocação da vida pública que o Kassab está dizendo, né? De certa forma, dizer que o Bolsonaro não tem nenhuma vocação para a vida pública, ele está elogiando o Bolsonaro, pelo menos nos meus ouvidos, e eu tenho certeza nos ouvidos de muita gente, ele está elogiando o Bolsonaro nessa história, né? Vamos entender isso daqui, porque o que eu tiro disso daqui, o Kassab sentiu, tá? Ele sentiu. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ocapo, e essas notícias foram sugeridas por Velho Marinheiro, Lula passeando com teu dinheiro e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Bolsonaro não tem nenhuma vocação para a vida pública, disse o Kassab. Ai, o Kassab, tudo dolorido por dentro, cara. Não tá nem sentando o Kassab, de tão dolorido por dentro que ele tá aqui, ó. Presidente do PSDB afirmou que a gestão do ex-presidente se sustentou em bons ministros. Meu amigo, isso é você ter uma ótima vocação para a vida pública. Ter bons ministros é o melhor que o Bolsonaro fez, eu concordo. O Bolsonaro não é um gênio que sabe de todas as coisas do mundo. Ninguém é, né? Nenhuma pessoa tem a capacidade de gerir tudo, né? A melhor coisa nessa situação, na situação de um presidente da República, aliás, na situação de um presidente de uma empresa, de um presidente de um grupo, de qualquer situação, é você escolher boas pessoas para os cargos-chave. Isso é que é a principal capacidade, né? E, sem dúvida alguma, o Paulo Guedes foi uma ótima escolha do Bolsonaro. Não foi a única, tá? O Moro também, eu acho que foi uma boa escolha do Bolsonaro. Eu falo para vocês que o Moro, embora bom, eu sei que ele traiu o Bolsonaro depois, mas em termos de perfil para o cargo dele, era uma boa escolha também. Tinha vários outros ótimos ministros para o Bolsonaro. Não foi 100%, teve alguns nomes que eu tenho certeza que ele errou, mas a maior parte dos ministros ali foram boas escolhas do Bolsonaro, né? Só isso daí, você já vê, o cara consegue ganhar a eleição e consegue botar bons auxiliares. O que você espera mais de um presidente do que isso? Ah, mas ele não tem vocação para a vida pública. Não, ele mandou mais aqui, ó. Teve um desempenho pessoal muito aquém das expectativas, eu não sei o que é lá. E, de novo, esse pessoal não percebe o quanto que eles são positivo para o Bolsonaro. Estão elogiando o Bolsonaro. Porque o que o brasileiro quer é exatamente alguém que não seja essa vida pública lá de Brasília, né, que não esteja adequado à vida pública lá em Brasília, que na hora de negociar as coisas, lá que saber negociar e coisa. Então o que o pessoal quer é justamente um outsider, que é alguém que realmente seja contra o sistema. Não o Lula que fica chorando, eu sou esquerda, eu sou contra o sistema, mas sou sistema desde 2003. Né, que é alguém que realmente seja contra, né? E aqui, ó, ele estava num evento político com empresários em São Paulo e chorando, mas chorando, bicho. Eu ouvi dizer que depois ele foi no banheiro e chorou copiosamente. Mas, não foi o Tarcísio escolhido, não sei o que lá, e chorou muito. Bom, uma coisa positiva ele fez, tá? Parece que o PT tá querendo trazer o Kassab pro lado dele, mas o Kassab sabe que ir pro lado do PT é derrota completa, né? E ele falou, reafirmou o apoio ao Tarcísio, vai continuar apoiando o Tarcísio em São Paulo, e eu tenho certeza que o Tarcísio tem uma trajetória política muito grande pela frente ainda. A história do Tarcísio mal começou na política, é uma coisa muito positiva, sem dúvida alguma, né? Gilberto Kassab afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tinha vocação para a vida pública. Ele não sabia, não tinha corrupção, cara, é chato pra caramba. Eu já expliquei para vocês como é que o pessoal em Brasília controla um ao outro, né? É que todo mundo tem rabo preso lá. A verdade é essa, cara.
Brasileiro, todo mundo tem o rabo preso em algum lugar. Aí como é que eles fazem o esquema? Se você sair fora da linha aqui do nosso acordo aqui, a gente vai puxar o seu gancho lá, vai puxar a sua corrupção lá, vai puxar o seu podre, né? O Bolsonaro, eles não tinham isso, porque o Bolsonaro não tinha nada, o Bolsonaro não aceitava entrar em acordo, não fazia porra nenhuma. E é por isso que ele foi eleito, é por isso que o Bolsonaro é uma figura revolucionária na política brasileira, é uma figura realmente única na política brasileira, né? E tem um sucesso enorme. Por quê? Porque ele representa esse desejo de mudança, né? Aí o Kassab ficou aqui, olha só, olha, ai, tadinho do Kassab, chega a estar com pena do Kassab aqui. Segundo o Kassab, o cenário eleitoral de 2018 favoreceu a vitória de quem se colocasse contra o PT. O Brasil não podia mais ouvir falar do PT e Bolsonaro acabou assumindo assim, sem querer, né? Sem nenhuma vocação para a vida pública. Como assim, meu amigo? Tinha um monte de antipetistas naquela época. Você lembra, Kassab, que o Geraldo Alckmin era antipetista naquela época? Naquela época ele era, agora tem o vice do PT lá. É muito engraçado. O pessoal acha que tá sacaneando o Bolsonaro. Não, porque o Bolsonaro não tem nenhuma vocação para a vida pública. Pô, obrigado pelo elogio, Kassab. Isso vindo de você é um elogio tanto pro Bolsonaro. A verdade é essa, né? E eu já expliquei para vocês, né? Esse pessoal, eles achavam que tirando o PT ia subir o PSDB, que ia ser não, vai ser o Geraldo Alckmin, a gente vai conseguir botar o Alckmin lá. Eles fizeram toda a manobra, essa turma que hoje ataca o Bolsonaro, né, a elite aristocrática socialista de Brasília, manobrou porque achava que o Bolsonaro, que ia entrar o Geraldo Alckmin, que ia entrar o PSDB. Só que o problema deles é justamente a percepção do povo, né? O Bolsonaro, desde muito antes, ele vinha batendo no PT e batendo de verdade. Não era batendo no PT, PSDB. O PSDB criticava umas coisinhas, mas ficava quietinho, não queria entrar com impeachment, não queria bater de verdade. O povo estava com sangue nos olhos, queria alguém que batesse de verdade no PT. Quem é que é esse nome? Quem é que preencheu essa vaga? O Bolsonaro. Pô. O Bolsonaro apareceu ali realmente com a pessoa que está à frente dessa história, né? À frente da briga com o PT, e da briga de verdade, não é briga de luva de pelica, assim, ai, toma aqui o argumento, e olha aqui outro argumento, não é, o pessoal queria mesmo entrar lá em ringue de MMA, né? E botaram o Bolsonaro lá. E aí você fala assim, mas isso é não ter vocação para a vida pública? Como assim, meu amigo? Isso é o auge da vocação. Ele conseguiu achar o nicho certinho na hora certa. Se fosse fácil, tinha um monte de gente fazendo. Não é fácil, não. O Bolsonaro conseguiu isso, né? Ele quis dizer aqui que não, que foi por um acaso, quase que por um acaso. Esse é o que eu falo para vocês, é o pensamento desse pessoal. Não, o Bolsonaro só ganhou em 2018 por acaso, mas não tem problema não, porque ele vai cair, ele não vai aguentar, e a gente vai tomar conta do governo, tá tranquilo, né? Vamos fazer impeachment. Acharam em 2019, tentaram aquela parada do caseiro lá do condomínio, né? O caseiro não, é o porteiro do condomínio do Bolsonaro, dizer que o assassino da Marielle tinha ido na casa do Bolsonaro. Eles armaram aquilo para tentar tirar o Bolsonaro. Não, porque o Bolsonaro não tem vocação para a vida pública. Ele vai cair, ele vai cair. Vamos tirar ele que a gente entra, né? Vai entrar o Dória, vai entrar alguém lá e coisa e tal. E aí pronto, a gente resolve o problema. Eles achavam que iam conseguir tirar o Bolsonaro. E olha, e operaram com vontade. Já não foi operação pequenininha aquilo ali, não. Aquilo ali foi operação grande. E o Bolsonaro sobreviveu. Mas o pavor desse pessoal veio em 2020. Em 2020, quando veio a pandemia, eles falaram, agora pronto. Meu amigo, mesmo que fosse um presidente 100% com vocação para a vida pública, tivesse aí 100% de vocação para a vida pública, uma pandemia é uma merda. É uma merda, não tem jeito, né? É aquilo que eu falo para vocês, Bolsonaro não teve culpa nenhuma da pandemia. A pandemia veio da China, morreu gente no mundo inteiro. Mas sempre complicado, sempre deixa uma marca, é sempre uma coisa ruim, né? E o povo brasileiro tende a ver o presidente como responsável, mesmo que não tenha culpa propriamente dita da parada. Então, no final das contas, é isso que aconteceu. Chegou a época da pandemia, o pessoal, não, agora Bolsonaro cai, agora vai ser fácil. Agora ele cai, agora a gente tira ele, vai ser moleza. O Dória batendo. Não, vamos tirar, tentou tirar o Paulo Guedes, tentou tirar o Moro, coisa e tal. Não, vamos bater que a gente vai derrubar ele. Era o pessoal com, entre aspas, vocação para a vida pública. Sabe? Vocação para a vida pública? Me dá aí, me dá um dinheirinho aí que eu dou um dinheirinho aqui. Dá, né, essa vocação para a vida pública que o Kassab está falando, né? Esse foi o problema. Olha, quer ver como é que foi esse o problema? Vocês lembram que em 2020, quando o Moro saiu, o pessoal fez pressão para o Paulo Guedes sair também, e o Paulo Guedes não saiu? Aqui, ó, olha só o que ele diz aqui. Ó. Adivinha quem é que estava por trás dessa pressão?
Adivinha, olha só o que ele diz aqui. Ó. Apesar das críticas, ele destacou que o governo se sustentou por conta de nomes fortes na equipe econômica. Citou Paulo Guedes como peça-chave. Ele praticamente comandava a economia. Não, praticamente não, ele comandava a economia. Isso é positivo para o Bolsonaro, é o que eu falei, eu sempre elogiei o Bolsonaro por isso. Aliás, foi uma grata surpresa para mim. Quem me conhece da época de 2019, 2018, 2019, eu achava que o Bolsonaro ia chutar o Paulo Guedes rapidinho, ia começar com as ideias desenvolvimentistas dele lá, que ele tinha, coisa e tal. Me surpreendi. Reconheço que me surpreendi com o Bolsonaro, mudou a minha visão do Bolsonaro depois disso, porque justamente ele manteve o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes fez a coisa correta, né? Aí o Kassab com certeza estava por trás daquele plano de tentar tirar o Paulo Guedes, porque aí se tirar o Paulo Guedes, aí o Bolsonaro cai, aí não sobra nada, o Bolsonaro cai, não sei o que lá. E o Bolsonaro não caiu. Mas sabe por que o Bolsonaro não caiu? Ele não caiu porque ele tinha apoio popular, o Kassab, uma coisa que você não consegue entender muito bem, né? Você é muito bom, o Kassab é muito bom nesse jogo, eu reconheço, o cara é um gênio nesse jogo lá do por trás dos panos e coisa e tal, tem um monte de apoio lá, mas na hora de agradar a população, quem é que vai lá e botar voto e vai votar no Kassab? Não tem tanta gente assim, até tem gente que vai votar no Kassab, mas não tem tanta gente assim não, né? E eu fico imaginando, deve doer nesse pessoal, né, cara? Porque estão acostumados com essa política há tantos e tantos anos aqui no Brasil, e agora eles ficam nessa de que, né, o Bolsonaro passou por cima. Esse é o dilema desse pessoal. Eles achavam que o Bolsonaro ia fracassar, ia cair, beleza, aí vai voltar o PSDB ou PSD, ou o que quer que seja, ao governo do Brasil, a galera da centro-esquerda ali, né? E se ferraram nisso. O que a gente está vendo aqui é o Kassab chorando isso daí, falando não, que o Bolsonaro não tem vocação para a vida pública, né? Ele teve um desempenho pessoal muito aquém. Meu amigo, você falou, olha só, o cara conseguiu se manter 4 anos no governo, com todo mundo da elite aristocrática socialista de Brasília querendo fazer impeachment dele. Tinha um monte de gente querendo impeachment dele. Por que ele conseguiu? Toda vez que o pessoal criticava ele chamava uma manifestação, juntava 1 milhão de pessoas lá em Brasília, 1 milhão de pessoas em São Paulo, não sei o que lá, e pronto, né? Não tinha mais clima para impeachment dele, né? E é por isso que esse pessoal bateu o desespero. É por isso que em 2021 eles partiram para o absurdo completo, de desfazer a Lava Jato, de tirar o Lula da cadeia, de fazer aquela lambrecagem toda, né? Descondenar o condenado, botar o Lula como... Porque eles viram, eles fizeram a conta e perceberam que só o Lula conseguia tirar Bolsonaro. Eles fizeram pesquisa, nenhum dos outros tirava Bolsonaro mais. E aí o Lula era a alternativa. Tentaram fazer, fizeram essa lambança. Esse pessoal... O Kassab é um dos principais responsáveis pela merda que a gente tem aqui. O Dória foi o cara que deu o rosto à tapa. O Dória acabou politicamente, destruiu politicamente, né? Porque ele botou a cara à tapa para tentar tirar o Bolsonaro e botar o PSDB de novo no poder. O Kassab estava operando isso, mas ele estava operando por trás dos panos, que é o tipo dele, né? Então ele sobreviveu, ele está aí na política ainda. Ele tem uma força grande, né? Mas ele é esse cara, ele é dessa turma, essa turma que queria destruir Bolsonaro, essa turma que não entendeu que o movimento aqui no Brasil é justamente anti-establishment. Ninguém quer esse pessoal com, como é que ele chama aqui? Vocação para a vida pública. Essa vocação para a vida pública que o Kassab esperava que o Bolsonaro tivesse e que não teve, né? Então, é isso daí. O PSD está tentando ampliar o seu espaço no cenário nacional, não vai conseguir chegar a lugar nenhum, a gente já sabia disso. E é isso, o Kassab está machucado por dentro. Essa é a explicação para estar essa choradeira toda do Kassab aqui, ele está machucado por dentro. Olha só, não culpem o Tarcísio por isso. O Tarcísio está do lado certo. O Kassab apoia o Tarcísio. Isso não quer dizer que o Tarcísio apoia o Kassab. Se o Tarcísio apoiasse o Kassab, ele tinha traído o Flávio Bolsonaro, tinha saído do governo de São Paulo e tinha se candidatado para presidente. Se o Tarcísio tivesse do lado do Kassab, teria feito isso. O Tarcísio não fez. O Tarcísio é leal, ele está do lado do Flávio Bolsonaro, ele está do lado do Bolsonaro e é importante reconhecer isso. O fato do Kassab apoiar o Tarcísio só mostra o tamanho que é o Bolsonaro. Até o Kassab, que não gosta do Bolsonaro de jeito nenhum, que está aí todo dolorido por dentro com o Bolsonaro, percebe que não tem chance. É o Tarcísio ou nada. Ele próprio ou o pessoal do PSDB, ninguém tem chance ali, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.